congresso nos Estados Unidos, perguntaram para diversos especialistas numa mesa redonda: se vocês pudessem dizer uma palavra ou dar uma dica para a liderança, o que vocês diriam? E Ken Blanchard, um grande escritor estudioso da área, respondeu: feedback. Feedback talvez seja uma das ferramentas mais poderosas quando pensamos em liderança. Agora, o que é importante? Nós dividirmos em dois momentos, porque uma coisa é eu receber feedback, outra coisa é eu dar o feedback. Então, olhando para o receber, o quanto que dentro das organizações somos muitas vezes treinados para dar feedbacks efetivos e mesmo assim eles não acontecem. Por quê? Talvez seja uma empresa que ainda não tem uma cultura de como receber o feedback. E a importância de entendermos que o feedback é a melhor ferramenta para sabermos qual é a percepção que as pessoas estão tendo do nosso trabalho ou da nossa liderança. Tem, às vezes, pessoas que dizem: eu tenho um líder que não me dá feedback, então eu não posso fazer nada em relação ao meu desenvolvimento. Agora, se pensarmos de uma forma mais protagonista no nosso crescimento profissional, seria uma grande oportunidade para nós irmos buscar esse feedback. Agora, ao receber, importante eu entender que se eu fizer disso uma experiência negativa para quem está me dando feedback, ou seja, se eu for reativo, se eu começar a justificar, ou às vezes até agredir o comunicador porque eu não concordo com aquela informação, provavelmente a próxima vez que ele for me dar um feedback, eu não vou mais recebê-lo. Então é importante eu pensar se eu estou criando barreiras na minha vida e na minha carreira para receber feedback. Porque de repente eu não sei mais como estão percebendo o meu trabalho. Então, se eu souber receber de uma boa forma o feedback, isso fará com que mais pessoas me tragam informações. E aí sim eu terei dados para saber quais são as áreas que eu gostaria de desenvolver mais. Agora, quando pensamos em dar o feedback, o que é importante? Eu tentar trazer uma estrutura para que o feedback seja claro, diminua as barreiras à reação do outro e com isso sim eu possa ajudar essa pessoa no desenvolvimento dela. Então, trazendo do CCL, que é o Center of Creative Leadership, um modelo para estruturar um feedback, eles sugerem que o feedback deveria ser SCI. O que significa SCI? Deixar claro primeiramente qual é a situação. A situação é onde e quando uma pessoa teve um determinado comportamento. Porque quando a gente não deixa claro a situação, se torna aquele feedback ultimamente, ou você sempre, ou você nunca. A chance da pessoa ter um contra-exemplo é enorme. E na verdade a gente precisa ser o mais específico possível. Por isso que a situação precisa ser clara. Na reunião de ontem ou no trabalho que você me entregou hoje, quanto mais específico, melhor vai ser para a pessoa entender quando foi que aconteceu aquela determinada situação. O segundo ponto, o C, é de comportamento. Descreva o comportamento que a pessoa fez, né? O que ela fez, ou a forma como ela agiu, o que ela disse, sem o julgamento. Comportamento, nós falamos que é algo que é observável, ou seja, qualquer pessoa presente viu ou ouviu a mesma coisa. Se eu não trouxer um comportamento específico, a descrição dele, acaba se tornando um feedback com julgamento. E isso também aumenta as chances da outra pessoa reagir e não receber bem aquele feedback. Por último, precisamos deixar claro o impacto. Aquele comportamento, aquela atitude, qual foi o impacto que isso causou? Pode ser em mim, pode ser na equipe, nos resultados da organização ou às vezes até na carreira da própria pessoa que teve o comportamento. Mas é importante que ela tenha clareza, a atitude que ela teve, qual foi o impacto que isso causou. Isso, claro, também serve para os feedbacks positivos. Se a pessoa compreende exatamente onde, quando, qual foi o comportamento exato que ela teve e com isso, qual o impacto que isso causa positivamente, ela vai poder repetir aquela atitude. Então fica aí uma dica de uma forma de estruturarmos o feedback. Mas entender que realmente são dois momentos. Ao receber,
Nem sempre esse feedback vai vir estruturado, mas é importante eu prestar atenção em qual é a mensagem que pode me ajudar a crescer e a desenvolver profissionalmente. Agora, ao dar o feedback, tentar trazer a melhor estrutura possível para que a pessoa compreenda exatamente quais são os pontos que ela precisa melhorar ou quais são os pontos no qual ela gostaria de evoluir. Para fechar, queria deixar aqui para você uma atividade que talvez possa ser muito interessante e te ajudar profissionalmente. Anote aí 3 perguntas. Primeira dela, o que eu preciso começar a fazer? Segunda, o que eu preciso parar de fazer? E a terceira, o que eu preciso continuar fazendo? O que eu faço bem, devo continuar fazendo. Com essas 3 perguntas, eu te convido a você buscar diferentes pessoas com quem você tem contato no seu dia a dia. Pode ser o seu próprio líder, alguns pares, um liderado, para quem você pudesse fazer essas 3 perguntas e, com isso, receber mais informação sobre a sua performance atual. E talvez identificar aonde você gostaria de melhorar ou talvez aonde estão os seus talentos que você poderia potencializar ainda mais. Então, eu espero que você experimente e depois, se quiser, compartilhe aí como foi o resultado dessa atividade. Obrigada, tchau, tchau!